Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Eu estou. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. E de fato é honra, né? O Senhor tem nos concedido esse tempo precioso de estar aqui trazendo uma mensagem aos corações de todos que estão presentes. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, Ele tem algo para nós nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Eu estive esses dias com bastante expectativa, né, em Deus, a respeito desse momento aqui, orando, consagrando e colocando diante dEle, porque tudo para o Senhor a gente tem que ter esse zelo, não é isso? Tem esse zelo. Hoje é um culto de oração, mas tem esse momento de estarmos meditando um pouco na palavra. E aqui durante esses dias, esse mês que foi colocado para nós, né, esse tema tão precioso que é oração, que nós devemos estar o tempo inteiro entendendo que oração é algo para nós vivermos de forma plena, vivermos de forma abundante. Sem oração não tem como nos edificar, sem oração não tem como ter intimidade com Deus, sem oração não tem como romper, sem oração não tem como ter experiências com Deus, sem oração não tem como obtermos respostas, amém? A oração, como foi dito aqui muito bem pela ministra Natália, nas suas ministrações, a oração, ela é como uma intimidade, né, de um homem para com uma mulher, né? Quando você se relaciona com Deus, você está tendo um relacionamento de intimidade. Então Deus espera isso de nós, que nós venhamos ter essa intimidade com Deus através do relacionamento da sua palavra, amém? E a oração não é uma via não é só uma via, ela é uma via dupla. Você fala e Deus responde. É uma forma de comunicação, de você interagir, de você colocar diante do Senhor a sua vida, de você se abrir, de você pedir, de você também declarar, de você louvar, de você bendizer o nome do Senhor, atrair a presença do Pai. E eu quero falar nessa noite aqui, queridos, nesses dias nós ouvimos muito sobre vários tipos de orações que são lícitas, né, para nós, são lícitas para a igreja do Senhor em viver em atuação em relação a isso. Foi citado aqui muito bem pelo pastor Adriano, as orações de petição, as orações de concordância, as orações de adoração a Deus, as orações de intercessão, as orações que nós nos colocamos de forma quebrantados diante do Senhor, para que de fato, da forma correta, da forma bíblica, da forma condizente com o que Deus espera para que nós venhamos orar a Ele, venha a ser feita. E eu não quero me deter a respeito do que de fato a gente já ouviu esses dias todos. Dou muito ênfase em relação a isso como algo importante, está dentro do que nós vamos estar falando aqui, mas o Senhor, Ele tocou no meu coração a respeito de uma palavra, sabe? E eu quero me basear nessa noite a respeito de um tema: preserve a sua casa de oração. Preserve a sua casa de oração. Quantos sabem aqui que você é uma casa de oração? Quantos reconhecem que você é um templo vivo do Senhor? Quantos reconhecem que Deus, Ele faz e opera através dessa casa? Sabe? E eu quero ler um texto aqui para a gente embasar. No livro de... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui.
no livro de Mateus, Mateus 21, versículo 12, versículo 13. Quantos estão comigo? Aleluia. Mateus 12 diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela covil de salteadores. Versículo 21, não é isso? Quando o Senhor nos fez meditar a respeito disso e falar sobre nós como casa espiritual, nós não estamos aqui essa noite trazendo condenação para ninguém aqui. O que Deus está trazendo para nós essa noite é uma reflexão a respeito de nós mesmos como templo, morada e casa do Senhor, casa de oração. Jesus chegou em determinado momento da sua trajetória, ele chegou naquele ambiente, e aquele ambiente que era o templo, a casa de Deus, como nós sabemos, os judeus, eles tinham o templo ali como um local de devoção, um local de oração, um local de consagração, um local onde eles se reuniam ali para buscar a Deus, se reunia para adorar a Deus, se reunia para buscar respostas da parte do Senhor. Ali eram feitos sacrifícios, ali eram feitos todas os cerimoniais, para que o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ele viesse a receber de bom grado, ele viesse a receber as ofertas, receber a adoração do seu povo, amém? Quantos concordam com isso? Isso começou lá no Antigo Testamento, lá por Moisés, né? Quando o Senhor levantou um tabernáculo, colocou no meio ali do povo, do arraial, para que as tribos viessem a ter um local central onde houvesse a manifestação de Deus. E naquela época, aquelas cerimônias eram feitas para que naquele local ali, os sacrifícios que fossem feitos anualmente, para que as pessoas viessem a ser perdoadas os seus pecados, eles ofereciam sacrifícios de animais, no caso uma ovelha pura, e ela era sacrificada ali, e o seu sangue era aspergido ali, e o sumo sacerdote, depois de receber todo o sacrifício ali, ele teria que ele mesmo se sacrificar, se purificar, para entrar no Santo dos Santos, que era o local da presença de Deus, amém? Era o local da presença de Deus. E ali, quando Deus se manifestava no Santo dos Santos, né? Ali o Senhor vinha com sua glória e recebia o sacrifício de toda aquela comunidade anualmente. E aqui a gente vai ver em outro momento, após isso aí, que Deus, ele nunca desejou de verdade que o homem ele viesse a buscar um templo para ele mesmo, como se aquele templo fosse de verdade a presença de Deus, sabe? Você vê Davi ele propôs no seu coração, né? Porque o Senhor ele se manifestava naquela tenda, mas Davi colocou no coração dele levantar um templo para Deus. Foi Davi que manifestou, colocar no coração dele, levantar um templo para Deus. E o Senhor falou para Davi: olha, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu não habito, porque como, pois, Deus poderia habitar dentro de um templo físico, um Deus tão grande, tão poderoso? Poderia habitar, viver, ou que aquele local fosse o local propício para a habitação do Deus Todo-Poderoso, sabe? Mas como as coisas do Antigo Testamento são sombra
para as coisas que se realizaria em Jesus, né, Deus naquele momento permitiu que Davi viesse com aquele desejo dele de construir. E Deus olhou para Davi e falou: olha, Davi, o teu desejo é muito bom, de que eu tenha um templo, de que eu tenha uma casa, apesar que eu não habito em templo feito por mãos de homens. Mas por ora, você não vai poder fazer esse templo, porque você é um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. Mas eu permitirei que a tua geração, o teu filho, ele venha construir esse templo. E ali Deus fez promessas a Davi, né? Que a geração de Davi seria um sacerdócio, seria um rei que jamais a sua descendência seria tirada. E ele estava dando alusão, estava dando uma direção de que esse templo agora, esse reinado agora, não seria a descendência física de Davi, mas seria a descendência espiritual de Davi, que se chama o filho de Davi, Jesus de Nazaré. E quando Jesus, em seu zelo por pregar o Evangelho, em seu zelo por levar a mensagem de salvação, porque ele foi ungido para isso, Isaías 61 já vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pois que o Senhor ungiu para pregar as boas novas, para curar os contritos de coração, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele tinha essa missão. Jesus tinha essa preciosidade, esse zelo, essa missão de continuar a missão que ele recebeu. Então, todos os lugares que Jesus chegava, as pessoas reconheciam Jesus como filho de Davi, porque ouvia nas Escrituras falando a respeito dele, falando a respeito da promessa. E quando Jesus chega aqui nesse exato momento, uma das suas idas ao templo, durante aqueles 3 anos e meio, a Bíblia relata que Jesus, desde o dia que ele começou a ministrar as boas novas, o seu ministério, ele visitou 3 vezes Jerusalém. E uma dessas vezes, Jesus chega naquele local, chega naquela casa. E quando Jesus chega naquela casa, Jesus encontra um povo apóstata, um povo religioso, um povo distante do propósito de Deus, pessoas religiosas, pessoas que de fato falavam de Deus, mas não cumpriam o que as ordenanças de Deus estava querendo que eles fizessem. Então Jesus pôde contemplar ali uma realidade totalmente fora da realidade que eles mesmos pregavam, que eles mesmos anunciavam. E como Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha se sacrificado, Jesus estava trazendo à tona que aquela referência daquele templo ali era para ser levada em conta. Era para ser levado em conta por aquelas mesmas pessoas que estavam ali falando de Deus, buscando de Deus, e que tinham uma lei para ter amparo. É difícil, né, queridos, quando nós temos as Escrituras, nós temos uma base, e nós passamos por cima dessa base, para fazer, em vez da vontade de Deus, fazer as nossas próprias vontades. E Jesus pôde olhar para aquele momento ali, e Jesus ficou extasiado, porque Jesus esperava tudo, menos aquilo ali. E quando ele chegou naquele templo ali, ele encontrou no local um local consagrado, que era a casa de Deus, a casa de oração, estava tendo barganhas, estava tendo as pessoas vendendo pássaros, as pessoas cambiando naquele lugar, trazendo coisas impuras para aquele lugar, contaminando aquele lugar. E Jesus, cheio de zelo por Deus e por amor a Deus, aquilo o atingiu de forma muito forte. Ele se indignou e ele rompeu com tudo, rompeu com todas as barreiras que existiam naquele momento ali, e ele tomou uma atitude
uma atitude que pode ter escandalizado a muitos, mas foi necessária. Você acredita que existem coisas que são necessárias? Existem coisas que são intoleráveis? Existem coisas que são abomináveis? Existem coisas que são terríveis e que diante de Deus, nós precisamos atentar, nós precisamos refletir, nós precisamos estar atentos. E Jesus chegou ali e derrubou toda aquela bagunça que ali estava. Derrubou toda aquela situação indigna diante da casa do seu Pai. E o que eu quero trazer nessa noite, queridos, com base nesse preserve a casa de oração. Porque, amados, uma oração bem sucedida, uma oração bem concebida, uma oração bem argumentada, uma oração bem feita ou bem conduzida, tem que ser uma oração com uma base aonde o teu próprio coração, onde a tua própria vida esteja totalmente pronta para que, quando você coloque a sua vida diante de Deus, a sua oração suba como um incenso suave às narinas de Deus. Incenso suave às narinas de Deus. Sabe, o Senhor, Ele disse que não habitava em templo feito por mãos de homens. Mas agora em Jesus Cristo, há um zelo muito grande, porque agora em Cristo Jesus, nós somos a habitação de Deus, feito pelas suas próprias mãos. A habitação do Altíssimo, feito com as suas próprias mãos. Porque uma vez que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, somos feitura das suas mãos, e foi o próprio Deus que nos fez, Ele mesmo tem hoje o prazer em habitar em nós. Ele tem o prazer em se manifestar por intermédio dos seus filhos. Ele tem o prazer em se manifestar por intermédio do seu povo, que a palavra diz que é um povo santo, que é um povo escolhido, que é uma nação eleita, que é um povo adquirido, um povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para que manifeste as obras daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é esse povo? Aleluia. Então, queridos, casa de oração. Você já se viu como casa de oração? O Senhor olhando para mim e olhando para você e dizendo: ali está a minha casa, ali está a minha casa, ali está o meu local de consagração, ali está o meu local de manifestação, ali está o meu local aonde eu me movo, ali está o local aonde eu tenho prazer, ali tem um local aonde eu posso contar, ali existe o local onde o meu Espírito Santo pode fluir livremente. E esse sempre foi o prazer do Senhor, amados. Ter uma casa onde Ele mesmo pudesse ter liberdade plena em falar conosco. Liberdade plena em se mover através das nossas vidas. Sabe, o Senhor Jesus, Ele preparou tudo isso. Ele preparou tudo isso. Aqui no livro de... Aqui em João 2, a partir do verso 14, diz assim: encontrou no templo os que... Não. Deixa eu passar aqui. Não é esse aqui não. Esse texto aqui não, pessoal. Sair aqui. A palavra de Deus, ela fala que nós somos esse templo.
É esse texto aqui. A partir do versos... João 2, a partir do verso 19, diz assim: Jesus lhe respondeu, destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstituirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra pregada por Jesus. Então Jesus, ele estava trazendo essa nova realidade, de que ele agora, a partir do momento que ele fosse sacrificado e levasse todo o peso, todo o pecado da humanidade, ele mesmo agora se tornaria o local de adoração, seria o local de busca, seria o local onde nós iríamos de fato nos render a ele. Nós iríamos agora o adorá-lo em espírito e em verdade. Sabe, amados, a Bíblia ela é bem clara em falar sobre preservar aquilo que de fato e verdade nós temos. Temos uma casa que ela é espiritual. Quantos sabem aqui que você é um ser espiritual? E que o Espírito de Deus habita em você. E por intermédio do poder e da graça que é nos dada pelo Espírito Santo, nós podemos ter as nossas orações ouvidas. A Bíblia diz bem assim, que nós devemos ter ousadia, intrepidez, entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que nos foi preparado por Cristo Jesus. A palavra vai dizer que o véu foi rasgado, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali, naquele Calvário, e no momento crucial, onde Ele se entregou, Ele disse: Pai, a minha alma, o meu espírito, eu entrego a Ti. O meu espírito eu entrego a Ti. E naquele momento, aconteceu aquilo que, de fato, em toda uma história, a humanidade estava necessitada. O véu se rasgou. E aconteceu aquela palavra que todos nós conhecemos, o tetelestai, tudo foi consumado. Tudo foi consumado. Tudo aquilo que era necessário para que hoje eu e você viéssemos ter livre acesso ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, Ele conquistou para nós, sacrificando pelas nossas vidas, morrendo por nós, para que hoje as nossas orações, elas subam e não tenha empecilho algum, porque hoje você é templo e casa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer bem assim: ele vai dizer lá no livro de 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e o que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertencei a vós mesmos? Pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo, amém? Glorificai a Deus nessa casa espiritual, nessa casa de oração. Ainda ele fala em 1 Coríntios 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é consagrado. Aleluia! Consagrado. Talvez, queridos, eu não sei a dimensão que cada um de nós aqui
durante essa jornada a gente venha refletido a respeito disso, de você ser uma casa de Deus, de você ser uma casa de oração, sabe? Porque se nós tivéssemos de verdade essa dimensão, nós não deixaríamos nenhum resquício, sabe, de operações que venham a contaminar esse templo, que venham a contaminar essa morada. Sabe, muitas vezes o Senhor, Ele busca em nós, procura em nós algumas situações que de fato era para que nós viéssemos estar em alerta, e muitas vezes nós não estamos vigilantes, muitas vezes estamos distraídos, muitas vezes estamos despercebidos, muitas vezes estamos substituindo coisas, muitas vezes estamos dando legalidade a coisas, muitas vezes estamos abrindo espaço, muitas vezes estamos querendo correr do real propósito, muitas vezes queremos dar um jeitinho. Ei, eu quero dizer que para Jesus, Ele te comprou por completo. Labrachouri, anda labraço. Ele te comprou por completo, Ele não te comprou pela metade. Ele não te comprou pela metade. Ele não te comprou só um braço, Ele não comprou só uma perna, Ele não te comprou só os teus lábios, Ele te comprou o teu corpo por completo. Ele morreu por completo, Ele também te quer por completo. Ele não te quer pela metade. Porque a obra que Ele tem na minha e na sua vida é uma obra completa, uma obra cabal, uma obra que transcende ao nosso entendimento. E o desejo do Senhor nesses dias é que essa casa aqui, esse templo de oração, não possa ter impedimento nenhum para que as nossas orações, elas subam e que elas retornem para nós da mesma maneira que Ele espera. As orações sinceras, as orações, sabe, comprometidas, as orações de verdade, as orações que possa achar dentro de nós, dentro dessa casa aqui, sabe, a beleza do Senhor, a pureza do Senhor. Sabe, queridos, se lá na antiga aliança, quando o templo foi inaugurado, quantos aqui lembram que o primeiro templo de Salomão foi inaugurado, um templo físico, e Deus tinha um zelo tão grande por aquele lugar, que quando Salomão começou a orar e engrandecer a Deus por aquele templo físico, onde o Senhor momentaneamente se manifestava, quando Salomão orou engrandecendo e glorificando a Deus por aquela casa, a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. A glória de Deus, a Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar. E a palavra de Deus diz que os sacerdotes, os levitas e todos que ali estavam não conseguiam ficar de pé, de tamanha que era a glória que Deus estava derramando sobre aquele lugar, simplesmente porque Deus se agradou da sua casa. Labra chouri anda labra sui. Deus espera de nós nesses dias, queridos, que nós venhamos valorizar essa casa. Eu preciso valorizar essa casa, eu preciso preservar essa casa, eu preciso zelar por essa casa, eu preciso ser esse homem que zela pelo santuário do Senhor, porque dentro de nós, assim como o Senhor disse lá, que a partir daquele momento, todas as orações que fossem feitas naquele lugar, o Senhor estaria pronto para poder ouvir as orações dos seus santos. E nesses dias aqui, estamos chegando ao final desse ano, e não queremos romper esse ano da mesma forma. Nós precisamos todos os dias de renovo da parte do Senhor. Nós precisamos todos os dias de transformação da parte de Deus. Nós precisamos de
e que as nossas vestes, elas sejam todos os dias alinhadas com as vestes de Cristo. Nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para nós nesse tempo. Ano novo está chegando, mas a nossa vida em si, o nosso íntimo, a nossa intimidade com Deus, tem que chegar a um outro patamar. E chegando a esse patamar do Senhor, nós vamos ver coisas fluindo da parte do Espírito Santo. Nós vamos ver orações mais condizentes, mais eficazes. Porque sabemos, querido, que Deus está pronto a nos ouvir. Mas nós estamos prontos a nos preparar para que Deus também possa ter prazer em nos ouvir. Ou estamos só querendo que Deus faça e a nossa parte, que é tão preciosa, nós não fazemos. Amém? Eu vou ler só um último versículo aqui. Nós somos um edifício, amém? Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus e no Espírito. Amém? Para que aconteça isso, Jesus ele disse assim: olha, naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Você se alegra com isso, queridos? Você se alegra que Jesus preparou um templo, fez de você morada, para que hoje você tivesse acesso por intermédio da grande chave que é o seu nome, e que o prazer dele através dessa casa que é você, é que as tuas orações sejam bem sucedidas, e que você tenha gozo, para que ele também se regozije, porque você está pedindo, você está buscando, porque você está tendo legalidade em pedir a Deus, porque você está totalmente rendido, preparado, você está totalmente, sabe, com a sua vida totalmente ligada, antenada, sabe, sincronizada, com uma verdadeira intimidade que Ele espera de nós. Louvado seja Deus. Ele falou sobre a presença gloriosa dentro desse templo, para aqueles que estão nele. João 7,37 diz assim: no último dia, mais solene, dia de festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, quantos tem sede aí? Deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você se alegra com isso? Fluirá sobre as nossas vidas esses rios nessa casa de oração. E esses rios fluindo, queridos, esses rios vão impactar pessoas, esses rios vão impactar situações, esses rios vão impactar lugares, esses rios vão impactar a tua trajetória, vão impactar a tua vida de oração, vai impactar a tua casa, vai impactar a tua família, vai impactar, sabe, a tua comunhão com Deus. Porque esses rios estão fluindo livremente dentro dessa casa. Louvado seja Deus. E por último, toda essa casa de oração, ela precisa todos os dias ser alimentada, adornada. Ela precisa todos os dias ser, sabe, conduzida para o crescimento e para a edificação. Porque você imagine uma casa onde você não limpa, uma casa onde você não cuida, uma casa onde todo mundo tem acesso, uma casa onde você coloca qualquer tipo de bagunça, qualquer tipo de imundície, onde você coloca qualquer coisa que vai tirar a essência. Essa casa ela vai ser totalmente contaminada. E Jesus está dizendo que toda casa
toda a casa. Mateus 7. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra essa casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Seu alicerce é Jesus. Seu alicerce é Jesus, é o templo. Ele é o autor do templo, Ele é o próprio templo, e te fez também morada dele. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Deus não tem a nossa casa de oração para ruína. Deus, Ele não tem a nossa casa de oração para destruição. Deus, Ele não tem a nossa casa para que o inimigo tripudie da casa de Deus. E tudo que Ele pede para mim e para você nesses dias: preserve a casa do Senhor, que é o seu coração. Não deixe que seu coração se contamine. Deixa Deus operar, deixa o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida orar por você. Que esse ano seja um ano diferenciado, que os nossos dias sejam dias diferenciados, que a nossa conduta seja diferenciada, e que as nossas orações sejam orações sinceras, orações condizentes de verdade com o que Deus espera de nós. Amém? Que Deus em Cristo possa tomar a vida de cada um aqui nessa noite, e possa fazer de você um instrumento da sua manifestação, da sua glória, e através da sua vida flua rios de cura, rios de milagres, rios de edificação, rios de transformação, rios de transbordo, rios de portas abertas. Você seja um instrumento de cura, porque nós somos o que o mundo está esperando, nós somos a resposta que o mundo está esperando, nós somos a casa que o mundo precisa vir para obter a resposta. Nós somos essa casa, essa morada onde se encontra a presença do Deus vivo, e onde Ele está, todos que vêm até a Ele, de maneira alguma vai voltar vazia. E eu posso contemplar aqui nessa noite pessoas cheias da glória e da presença do Santo Espírito nas suas vidas. Aleluia, louvado seja Deus.